Olá, bom dia! Esta é uma regravação do artigo Racismo Sistêmico, Origens, Perpetuações e Soluções, escrito por Peter Joseph em novembro de 2020, que eu traduzi, carreguei e li aqui no canal. Abre aspas. Durante anos trabalhei com a ideia de reformar as instituições existentes da sociedade. Uma pequena mudança aqui, uma pequena mudança ali, mas agora me sinto diferente. Se tem que ter uma reconstrução inteira da sociedade, uma revolução de valores. Fecha aspas. Dr. Martin Luther King Jr. Se há algo que aprendemos sobre a natureza da realidade, é que tudo provém de algo. Todos os campos da ciência lidam com causalidade, criando modelos para tentar entender melhor os fenômenos. Isso envolve rastrear influências sistêmicas que manifestam observações repetidas, permitindo modelos preditivos. No entanto, é importante reconhecer que nossa percepção mais básica muitas vezes vai contra esse pensamento, uma vez que o que vemos e sentimos com nossos próprios olhos e ouvidos é fundamentalmente superficial. A própria evolução do conhecimento mostra esse movimento. Por exemplo, há muito tempo as pessoas pensavam que a Terra era plana. Por quê? Porque simplesmente parecia assim. E como tal, é importante reconhecer que nós, seres humanos, temos uma inibição natural quando se trata de pensamento sistêmico ou científico. E grande parte da bagunça que vemos ao nosso redor é o resultado. Diante disso, as ciências sociais emergentes de hoje, em específico o campo da epidemiologia, o estudo da saúde pública, desafiam ainda mais nossa percepção superficial. Um exame das instituições e crenças culturais dominantes de hoje revela um profundo vazio no pensamento científico quando se trata de sociedade. Na verdade, não há nenhuma outra área de estudo intelectual que pareça estar tão atrasada, e há muitas razões para isso que estão além do escopo desse artigo. No entanto, que seja declarado que se uma perspectiva sociológica verdadeiramente causal fosse levada a sério para abordar padrões e problemas modernos, isso desafiaria o estado de normalidade inteiro como conhecemos, exporia o quão ineptos nossos estabelecimentos tradicionais e crenças filosóficas relacionadas por trás deles são. Dito de outra forma, isso desafiaria a própria identidade da maioria da população. Deixem essa ficha cair. Dito isso, como é escrito extensivamente no livro The New Human Rights Movement, do qual esse artigo é parcialmente derivado, simplesmente não se pode entender a civilização sem compreender a ciência de sistemas. A maior falácia que continua a atormentar nossa integridade intelectual resultante de nossa natureza superficial, conforme mencionado acima, é da causalidade singular, da causalidade única. E para onde quer que se olhe no mundo hoje, culpa é colocada da maneira mais estreita possível. Extrema desigualdade socioeconômica? Vamos culpar ganância humana. Devastação de ecossistemas com todos os sistemas de suporte de vida em declínio? Vamos culpar corporações amorais ou políticas regulatórias fracassadas. Crime desenfreado nas cidades? Vamos culpar a mente criminosa, desonesta e prender as pessoas. Constituintes políticos comprados por lobistas? Vamos inventar algum tipo de abstração sem sentido e racionalizá-la com a frase vazia de capitalismo do apadrinhamento. Pobreza galopante? Vamos culpar a preguiça da classe baixa e fingir que nossa economia é um campo de jogo igual para todo mundo e todos recebem o que merecem. Essas desculpas superficiais e não sistêmicas continuam e são, sem dúvida, amplamente aceitas. Se ouve isso na linguagem baseada em slogans da maioria das pessoas,
Cometa o crime, cumpra a pena. Junto a infindáveis chavões e declarações da comunidade ativista, como tirem o dinheiro da política. Um exemplo crítico disso que vale a pena abordar é o próprio sistema de justiça criminal, que é um nome apto. O sistema de justiça é criminal. O sistema de justiça é criminoso. A própria noção de que alguém deva ser simplesmente punido por violar a lei, como se qualquer ação humana fosse resultado único de livre-arbítrio de uma pessoa, prova bem a questão. O fato é que, uma vez que se tenha fenômenos repetidos em nível populacional, a nível de população, como violência criminal, e esses padrões de comportamento possam ser estatisticamente ligados a pré-condições sociais, que seja pobreza, desigualdade, experiências infantis, etc., o argumento de livre-arbítrio nunca será suficiente para explicar a causalidade comportamental. Não posso falar isso bastante. Para simplificar o argumento em abstrato, vamos imaginar duas ilhas, cada uma com 10.000 pessoas. Por causa dessa abstração, ambos grupos são absolutamente idênticos, como se um grupo fosse clonado do outro. Numa ilha, a população expressa uma cultura feliz e pró-social, sem crime. Na outra ilha, algo diferente ocorre. Enquanto 90% das pessoas se portam como na cultura da primeira ilha, da ilha pró-social, os outros 10% das pessoas recorrem a comportamento antissocial, criando crime e violência. Uma vez que ambos grupos são clones um do outro, com a única diferença sendo a natureza da condição de cada ilha, deve-se concluir que não são os próprios indivíduos dentro desse grupo de 10% que são o problema, mas sim que deve haver algo errado com a condição da ilha. Alguma coisa na condição deve causar o comportamento antissocial nessa minoria de 10% da população. Nesse caso, a resolução do problema só poderia ocorrer encontrando quais características dessa condição da ilha são causais. Não haveria propósito de longo prazo em lutar contra comportamentos individuais prendendo as pessoas ou algo semelhante, uma vez que o que cria o comportamento ainda existe. Eles continuarão acontecendo, geração após geração. Não se pode prever também exatamente quais indivíduos cometerão crimes, mas se pode esperar pelo resultado estatístico em geral. Como um exemplo real disso, a mesma lógica pode ser aplicada a tiroteios em massa nos Estados Unidos, fenômeno qual o Brasil já demonstra sinais da doença, assim como vários países pelo mundo nos últimos 30 anos. É a doença se espalhando. Antes do Covid-19, que alterou drasticamente a normalidade, os Estados Unidos viam uma média de um tiroteio em massa por dia, ocorrendo por anos antes. Novamente, não se sabe quem serão os atiradores exatamente, mas a consistência estatística geral e a previsibilidade geral permanecem. Da mesma forma que a cada temporada de gripe, haverá uma média estatisticamente consistente de infectados, embora seja difícil saber quem exatamente será infectado. Isso não significa que as pessoas simplesmente não tenham vontade própria e, portanto, seja fútil tentar apelar para a moralidade de alguém, nem argumentar que as pessoas não sejam influenciadas por educação e experiência. Mas se essas são as únicas abordagens, juntamente à ameaça legal punitiva, a capacidade de alterar comportamento aberrante em geral será ineficaz, como empiricamente se comprova, como se vê. Se o nosso sistema educacional fosse baseado em pensamento crítico e sistêmico, como deveria ser ensinado nos primeiros estágios da infância, essa visão reducionista e de livre-arbítrio, de crime e comportamento seria ridícula e um insulto à nossa inteligência. A população informada e seu governo não teriam escolha lógica a não ser trabalhar para encontrar e remover as pré-condições sociais básicas para tais atos antissociais, em vez de punir esses sintomas à medida que ocorrem sem fim.
Afirmo tudo isso porque, para entender a perpetuação do racismo, é preciso abandonar a ideia de que as pessoas que têm preconceito racial, consciente ou subconscientemente, serem as únicas responsáveis por essas perspectivas e ações resultantes. É cientificamente impossível a uma pessoa apresentar essa perspectiva social sem uma confluência de influências informativas, moldando esse sistema de crenças ao longo do tempo. Com a continuação do movimento americano por direitos civis dos anos 60, vindo na forma de Black Lives Matter e outras iniciativas, o público hoje aprendeu um novo termo: racismo sistêmico. Entretanto, existe grande confusão sobre o que o termo significa, uma vez que, mais uma vez, sua natureza sistêmica falha nossa intuição. Tanto é assim que muitos constituintes conservadores hoje nem mesmo acreditam na existência de racismo sistêmico, demonstrando grande nível de analfabetismo. A verdade é que todo racismo é sistêmico. Como explicarei? Parte 1. Origens. Como criança crescendo nas décadas de 80 e 90, a narrativa que me ensinaram na escola sobre as origens da escravidão nos Estados Unidos e no Brasil, no meu caso, era que devido ao preconceito racial com os brancos se considerando superiores aos negros, os africanos eram sequestrados, carregados em barcos e trazidos para a América, por meio do que agora é conhecido como o comércio transatlântico de escravos. Embora a escravidão desses seres humanos fosse claramente para fins econômicos, em momento algum o incentivo foi questionado a ponto de se considerar que talvez, somente talvez, o próprio sistema econômico capitalista devesse levar alguma culpa. Na realidade, embora o sequestro de pessoas na África certamente fizesse parte da equação naquela época, isso não ocorreu entre os europeus, em grande escala. Ao invés disso, os reis na África não apenas sequestravam e escravizavam seu próprio povo, eles venderam milhões de africanos a empresários brancos. Abre aspas. Foram os próprios africanos que escravizaram seus companheiros africanos, enviando-os para a costa para serem transportados ao exterior, fecha aspas, diz o pesquisador Akosua Pergi, da Universidade de Gana. Isso não é apontado para difundir culpa, mas para destacar o arraigado incentivo empresarial. Esses reis estavam envolvidos em comércio e negócios. Embora seja comum assumir indignação moral com esse tipo de prática e abuso, culpando os comerciantes, é irracional ignorar a estrutura a qual todas as partes eram orientadas e recompensadas. Hoje, a visão prevalecente ainda é essa, de que não se vê problema algum com compra e venda de mercadorias no mercado aberto, levando a entender que a economia de mercado não deva ser culpada pelas decisões desumanas dos envolvidos, como se tais decisões amorais fossem totalmente independentes da estrutura e incentivo do sistema econômico. O sistema econômico é superficialmente visto como mera ferramenta arbitrária sem preconceitos, utilizada e definida apenas pela ação humana. Vemos o mesmo tipo de argumentos morais irracionais ao abordar a escravidão moderna, com hoje, em 2023, mais escravos legalmente definidos existentes no mundo que em qualquer outro período da história humana. Essa visão estritamente moral, baseada em ação individual, perpetua um mito perigoso, alimentando, mais uma vez, a falácia da causalidade única. Invoca a alegação de inépcia moral em nome de todos os donos de escravos, cristãos tementes a Deus nas primeiras colônias dos Estados Unidos e depois que não tiveram nenhum problema em coagir e explorar violentamente seres humanos para trabalhar a fim de economizar dinheiro.
Dito isso, e como a maioria sabe, a prática básica de escravidão acompanha a humanidade a um grau ou outro, remonta milhares de anos na antiguidade. No entanto, poucos consideraram por que esse tem sido o padrão. E se consideram, tendem a cair em ideias vagas como natureza humana, junto a teorias darwinianas escolhidas a dedo, de nossa inerente tendência de supostamente rumar à dominação social. Então vamos recuar e reconsiderar nossa evolução social. A maior mudança social na história da humanidade foi a Revolução Neolítica. E se quisermos de fato entender o fenômeno de opressão e exploração de grupo, temos que levar em conta a dramática transição para sociedades estabelecidas agrícolas que começaram 12 mil anos atrás, a Revolução Neolítica. Antes dessa época, e por mais de 99% da história humana, seres humanos viviam como caçadores-coletores, tribos de forragem, caçando sem nenhuma habilidade agrícola. As diferentes características de comportamento social entre sociedades de caçadores-coletores e sociedades modernas estabelecidas são bem informativas. Além de serem geralmente igualitárias, sem hierarquia de dominação real, foi bem argumentado por antropólogos que elas também tinham muito menos violência. Elas geralmente prosperavam em áreas com rica abundância de grãos e gado selvagem. Sua existência a nível de subsistência criou um tipo único de abundância minimalista, onde a escassez não era uma pressão sociológica abrangente. Essas conclusões foram tiradas parcialmente de evidências arqueológicas do período pré-neolítico, mas principalmente das análises de poucas tribos de caçadores e coletores que existiram em regiões remotas do mundo nos últimos séculos. Economicamente, elas tinham o que chamamos hoje de economia de doar, onde compartilhavam sem expectativa de reciprocidade. Na verdade, existem histórias de forasteiros recebendo artesanatos de tribos existentes apenas para sentir a necessidade de dar algo em troca, como muitos fazem na cultura moderna. Esse comportamento recíproco era considerado ofensivo pela tribo, pois elas sentiam que a troca era uma recusa de amizade. O antropólogo britânico Tim Ingold destaca a ideia de que a diferença entre doar e trocar tem a ver com a percepção social baseada em companheirismo autônomo versus obrigação involuntária. Ele afirma, abre aspas, claramente, tanto os caçadores e coletores quanto os cultivadores agrícolas dependem de seus ambientes, mas enquanto para os cultivadores essa dependência se enquadra em uma estrutura de obrigação recíproca, para os caçadores e coletores ela repousa no reconhecimento da autonomia pessoal. O contraste é entre as relações baseadas em confiança e aquelas baseadas em dominação. Fecha aspas. Da mesma forma, elas mantiveram ativamente uma cultura de igualdade. Eram cientes do interesse pela igualdade e se outros tentassem ir contra ou assumirem controle, a tribo como um todo corrigiu o comportamento por meio de várias estratégias, algo que o antropólogo Christopher Bowen chamou de hierarquia de dominação reversa. Tudo isso é apontado para mostrar o contraste de comportamento e valores dessas primeiras culturas, cujo modo econômico era muito diferente do que conhecemos hoje. Revela que existe um determinante na forma como uma cultura é orientada com base em seu ambiente e meios econômicos. E uma coisa que elas com certeza não tinham era a escravidão humana. A escravidão, independentemente da forma, seja dívida, trabalho contratado, escravidão forçada por conquista militar, etc., é um fenômeno que teve início após a Revolução Neolítica, quando os meios de produção mudaram.
sociedades agrárias estabelecidas emergentes criaram novos incentivos, valores e práticas, incluindo trabalho especializado, comércio, necessidade de proteção, a invenção de propriedade e outras características comuns da sociedade atual. Consequentemente, a estrutura e ética do que conhecemos hoje como negócios foram moldadas. O capitalismo, como conhecemos, não é um sistema idealizado por filósofos como Adam Smith. O capitalismo evoluiu naturalmente em suas características devido ao determinismo ambiental e meios de produção nascidos da Revolução Neolítica, modulados pela tecnologia e outros fatores durante longos períodos de tempo. Como tal, assim como alguém pode usar uma mula para arar um campo sem ter que pagar a mula, foi só um passo para um produtor qualquer enxergar o valor da redução dos custos do trabalho humano para aumentar o lucro. Embora os principais escritos históricos ainda tendam a encobrir essa tendência baseada no mercado de escravizar e explorar as pessoas, criando desculpas ideológicas ou religiosas, o propósito técnico permanece: maximizar renda reduzindo custos. Isso entendido, vamos agora pular nessa trajetória pós-neolítica para o alvorecer dos Estados Unidos e sua instituição da escravidão baseada em raça. Talvez a história mais amplamente despercebida hoje em relação à realidade da escravidão nos Estados Unidos e, consequentemente, pelo mundo, é que a escravidão baseada em raça, na verdade, não era baseada em raça quando começou. A verdade pouco conhecida é que a ideia de raça foi literalmente criada como uma construção legal, muito depois do início da escravidão africana. O mito predominante, conforme eu aprendi na escola, era que os europeus se sentiam superiores aos africanos e, portanto, sentiam que eles eram escravos naturais. A verdade é que a escravidão nos Estados Unidos começou como uma decisão econômica baseada no mercado para garantir mão de obra barata e investimentos lucrativos, e cor de pele tinha pouco ou nenhuma importância. Conforme afirmado pelo sociólogo Robin M. Williams Jr. sobre essa questão, abre aspas, em um sentido bem básico, as relações raciais são resultado direto da longa onda de expansão europeia, começando com a descoberta da América. As assim chamadas relações raciais resultantes tiveram muito pouco a ver com raça. Inicialmente, foi um acidente histórico que os povos encontrados na expansão europeia diferissem em características físicas comuns de tipo óbvio, mas uma vez que as ideologias raciais foram formadas e amplamente disseminadas, elas construíram um poderoso meio de justificar hegemonia política e controle econômico. Fecha aspas. Embora milênios de escravidão tenham sido comuns por meio de guerras, conquistas ou dívidas, a justificação somente por aparência física foi pouco praticada até a época das colônias americanas. Uma vez estabelecidos, servos contratados europeus brancos foram usados. No entanto, eles tinham prazos bastante curtos e multianuais e tornaram-se limitados em número com o passar do tempo. Eventualmente, escravos africanos foram procurados quando ficou óbvio que eram melhores investimentos comerciais do que os europeus contratados. Conforme explicado pelo professor de sociologia William Julius Wilson, abre aspas, a conversão para a escravidão não foi apenas motivada pela crescente preocupação com a escassez de mão de obra barata diante do rápido desenvolvimento da cultura do tabaco como um empreendimento comercial e o número decrescente de servos brancos contratados entrando nas colônias, mas também pelo fato de que o escravo negro tornara-se um investimento melhor do que o servo branco. Com o aumento da expectativa de vida,
resultante do declínio significativo na taxa de mortalidade por doenças, os fazendeiros se dispuseram a financiar o custo extra de escravos. Na verdade, durante a primeira metade do século XVII, o trabalho contratado de servos brancos europeus era mais vantajoso que o trabalho de escravos negros. Durante os estágios iniciais da escravidão africana nas colônias, o preconceito racial não era grande problema. Escravos negros trabalhavam ao lado de servos contratados brancos como iguais. Eles até se casaram e tinham distinções sociais comuns. Isso foi antes da construção, da invenção artificial de raça ser legalmente criada, conforme detalhado pelo professor de Direitos Civis Carter A. Wilson. Abre aspas. Preconceito de cor contra africanos era raro nos primeiros 2/3 do século XVII. As distinções, as diferenças legais entre escravos negros e servos brancos não apareceram até a década de 1660. No início, os proprietários de plantações dependiam mais de servos contratados europeus que escravos africanos. Inicialmente, as atitudes e comportamento em relação ao escravo africano diferiam pouco daquelas em relação ao servo europeu, exceto que o servo servia apenas por um curto prazo, geralmente 7 anos, e o escravo, geralmente, mas nem sempre, servia por toda a vida. Casamentos interraciais eram comuns na primeira metade do século XVII e, nessa época, provocavam pouca ou nenhuma reação. O status cristão e moral cristã eram importantes. Raça não era. Fecha aspas. O verdadeiro alvorecer do racismo nos Estados Unidos não foi a escravidão em si, mas como a estrutura da escravidão acabou sendo apoiada e justificada. A transição completa de servos brancos temporários para escravos negros vitalícios começou por volta da última metade do século XVII, com um enorme aumento populacional através do comércio global de escravos africanos. A expansão da agricultura comercial nos estados do Sul especificamente criaram demanda. Por volta dessa época, a política pública começou a mudar, com o interesse específico de criar divisão entre servos brancos existentes ou brancos pobres e escravos negros. O historiador Edmund S. Morgan observa que os índios também eram escravizados e alienados da mesma forma. Referindo-se às ações de uma assembleia do governo na Virgínia, ele afirma, abre aspas, a assembleia deliberadamente fez o que pôde para fomentar o desprezo dos brancos por negros e índios. Em 1680, 30 chicotadas foram prescritas se algum negro ou outro escravo presumir levantar a mão em oposição a qualquer cristão. Esta foi uma disposição particularmente eficaz que permitiu aos servos brancos intimidarem escravos sem medo de retaliação, colocando-os assim psicologicamente no mesmo nível dos senhores proprietários. Fecha aspas. Foi essa tática de divisão social, de separar escravos negros dos brancos pobres, que serviu como forma de segurança por meio do domínio hierárquico, estabilizando a prática econômica. Com o tempo, várias desculpas para a inferioridade dos negros foram inventadas. Estas variavam de pagãos não cristãos a burros de carga. Também deram incentivo para eventualmente distorcer teorias darwinistas, gerando décadas de racismo científico, incluindo colocar africanos e outros povos indígenas em gaiolas e exibi-los num zoológico nos Estados Unidos junto a macacos e outros animais. No geral,
Essa reorientação gerou uma cultura de intolerância e dominação que ecoa até os dias de hoje. Parte 2. Perpetuações. Com essa história entendida, vamos agora considerar o período pós-escravidão, fazendo a pergunta: por que esse tipo de racismo ainda persiste, geração após geração nos Estados Unidos e no mundo, no que consta? Para responder a essa pergunta, vamos primeiro considerar uma importante revelação epistemológica, nascida do movimento dos direitos civis dos anos 60, ao qual organizações modernas como Black Lives Matter são, sem dúvida, uma continuação. Em 1967, um livro foi publicado chamado Black Power: The Politics of Liberation. Black Power, as políticas de libertação, de Charles V. Hamilton e Stanley Carmichael. Nesse texto foi introduzido um conceito muito importante, novo para a época, o de racismo institucional. O livro afirma, abre aspas, o racismo é aberto e encoberto. Ele assume duas formas intimamente relacionadas: brancos individualmente agindo contra negros individualmente e na operação de forças estabelecidas e respeitadas na sociedade que recebem muito menos condenação do que a primeira. Isso não quer dizer que todo americano oprime conscientemente os negros. Ele não precisa. O racismo institucional tem sido mantido deliberadamente pela estrutura de poder e pela indiferença, inércia e falta de coragem por parte das massas brancas, bem como dos mesquinhos funcionários públicos. Fecha aspas. O livro continua, abre aspas. Quando terroristas brancos bombardeiam uma igreja negra e matam 5 crianças negras, isso é um ato de racismo individual, amplamente deplorado pela maioria dos segmentos da sociedade. Enquanto na mesma cidade, Birmingham, Alabama, 500 bebês negros morrem a cada ano devido à falta de comida adequada, abrigo e instalações médicas, e outros milhares são destruídos e mutilados física, emocional e intelectualmente, devido a condições de pobreza e discriminação na comunidade negra. Essa é uma função do racismo institucional. Fecha aspas. O uso do termo racismo institucional é um pouco vago nesse livro, junto a outras definições que ocorreram em tempos mais recentes. RacialEqualityTools.org define racismo institucional como, abre aspas, a distribuição sistemática de recursos, poder e oportunidades na sociedade ao benefício das pessoas que são brancas, para a exclusão de pessoas negras. Fecha aspas. O problema dessa intenção por parte dos participantes em qualquer instituição não é esclarecido. A distinção a ser feita aqui é entre o preconceito óbvio por parte de uma pessoa ou grupo, vide Ku Klux Klan, KKK, versus situações não intencionais ou inconscientes que criam resultados em favor de um grupo a detrimento do outro. Colocando sucintamente nesse sentido, racismo sistêmico é melhor definido como resultados racistas que ocorrem sem intenção racista. Na realidade, a linha é borrada. Conforme declarado anteriormente nesse artigo, todo racismo é sistêmico por natureza. Os membros da Ku Klux Klan não acordaram um dia sem influências anteriores e decidiram odiar os negros. A experiência da dinâmica familiar e cultural que manifesta essa tendência é um processo sistêmico. Em algum lugar, na cadeia de causalidade por trás do racismo sistêmico, se encontra o racismo explícito, sem dúvida. Também é importante esclarecer como a palavra racismo é usada, pois o contexto sistêmico muda a forma como a maioria a entende.
e é sobre o dano desproporcional de uma determinada demografia étnica que é observável de forma consistente, vindo de reações em cadeia na sociedade que não podem ser vinculadas apenas a um preconceito explícito e malicioso. Compreender como instituições sociais podem sistematicamente produzir resultados opressivos e violentos na comunidade negra sem intenção maliciosa é uma distinção crítica, pois lança luz sobre como a sociedade foi moldada. Considere, por exemplo, a crise do Covid-19 e o dano desproporcional que causou à comunidade negra e minoritário em contraste à comunidade branca. Numa pesquisa recente da Fundação Robert Wood Johnson, as disparidades nas 4 maiores cidades dos Estados Unidos encontraram altos níveis de danos desproporcionais em comunidades negras e de minorias. Em Houston, 81% das famílias negras relataram sérios problemas financeiros, 69% em Chicago, 62% na cidade de Nova York e 52% em Los Angeles. Em Houston, enquanto 63% do total de domicílios relataram ter sérios problemas financeiros durante a pandemia, 34% eram brancos e 81% eram negros. Uma enorme diferença. Esse padrão é consistente no geral, novamente, incluindo muito mais doenças e mortes afetando a comunidade negra por todo o país em contraste à comunidade branca. Um relatório de maio daquele ano registrou que quase 23% das mortes relatadas do Covid-19 nos Estados Unidos são afro-americanas, enquanto negros representam apenas 13% da população americana. Só os casos de infecção, conforme relatado em julho, mostram 23 entre 100 mil em brancos sendo infectados, em contraste a 62 entre 100 mil negros. A taxa é mais alta em quase 3 vezes. Isso é chamado de violência estrutural. E violência estrutural é parte integrante da compreensão da natureza do racismo sistêmico, quando se trata de amplas disparidades de saúde pública, como aludido por Carmichael antes, quando diz 500 bebês negros morrem a cada ano por causa de falta de abrigo adequado, alimentação e instalação médica, e outros milhares são destruídos e mutilados fisicamente. Fecha aspas. Ao que ele realmente se refere é violência estrutural, que significa violência evitável resultante de instituições e estruturas geradas pelo homem. É um tipo de dano indireto abrangente. Em nosso senso de experiência localizada, tendemos a pensar em violência como uma questão direta, de pessoa para pessoa, não como um resultado sistêmico que mascara a sua fonte original. O sociólogo e matemático norueguês Johan Galtung, altamente influenciado por Gandhi, introduziu formalmente o termo violência estrutural em 1969 e escreveu extensivamente sobre isso desde então. Em seu trabalho, ele definiu Gandhi como um estruturalista, afirmando, abre aspas, Gandhi via conflito no sentido mais fundo, como algo construído nas estruturas sociais, não nas pessoas. O colonialismo era uma estrutura. Castas era uma estrutura. Ambas carregadas de pessoas desempenhando suas funções de acordo com seus papéis ou status. O mal estava na estrutura, não na pessoa que cumpria suas obrigações. Exploração é violência. Mas é bem claro que Gandhi havia como uma relação estrutural, mais do que o mal intencionado infligido em vítimas inocentes por homens maldosos. Fecha aspas. E esse modo de pensar permite compreender o quadro completo do que chamamos racismo sistêmico.
Se tivéssemos de tentar delinear as complexas sinergias que mantêm padrões de opressão e dano em grupos negros, diretos ou indiretos, desde o período da escravidão, podemos geralmente chegar a 4 fatores básicos de interseção: fatores econômicos, fatores históricos, fatores legais e fatores culturais. Fatores de interseção são fatores que se cruzam um com o outro. Mas tenha em mente que isso é, na verdade, uma sinergia. Fatores econômicos, históricos, culturais e jurídicos se combinam, se cruzam, num desdobramento dinâmico culminando no sistema de opressão que você vê hoje. Conforme discutido, as origens da divisão racial e preconceito nos Estados Unidos e pelo mundo realmente começaram com a construção legal de raça, servindo para justificar a escravidão existente sob pretexto de inferioridade negra. Isso, por sua vez, manifestou uma espécie de sistema de castas, onde a comunidade branca, especificamente a comunidade branca pobre, poderia sentir-se superior aos negros enquanto competiam por trabalho no período pós-escravidão, uma vez que a lei os considerava mais dignos que os negros. Não é difícil, apenas partindo desse contexto de influência cultural, entender como a transferência de preconceito de família para família e de comunidade para comunidade ocorreria ao longo das gerações à medida que o mito crescia. Além disso, muitas décadas de segregação legal durante Jim Crow agravaram ainda mais o problema devido à falta de integração em favor da superioridade branca e da força de trabalho preferencial branca. Quando você combina esses fatores culturais, que são consequências de fatores legais, que são consequentes de fatores econômicos, visualizando a trajetória combinada ao longo do tempo histórico, você começa a perceber a dinâmica sistêmica e seu poder. Mais criticamente, a principal razão pela qual a opressão negra sistêmica e o antagonismo racial continuam até hoje nos Estados Unidos e à mesma medida no mundo em geral, é porque o motor que os criou e os impulsiona ainda está lá, funcionando. Como analogia, imagine um trem que simboliza o racismo norte-americano, construído no período da escravidão, posicionado nos trilhos. O combustível que mantém esse trem correndo é desigualdade socioeconômica. O trem pode ter viajado bem longe de suas origens, mas os mecanismos que o mantêm correndo permanecem. Isso é, mais uma vez, tão verdadeiro para relações sociais nos Estados Unidos quanto a outros países com histórias semelhantes. A influência econômica é central. Outra característica que destaca ainda mais o contexto econômico do preconceito moderno é como o sistema de poder nos Estados Unidos abraçou essa tensão para distrair de outros problemas sociais, como a própria pobreza. Se intencionado ou não, o antagonismo entre brancos e negros serve para preservar guerra de classes, com os ricos dominando os pobres, como observado anteriormente. Nas palavras de Martin Luther King a respeito da era pós-guerra civil, abre aspas, a segregação racial como forma de vida não surgiu como resultado natural do ódio entre as raças imediatamente após a guerra civil. Não existiam leis segregando as raças na época. A segregação das raças era realmente uma estratagema política empregada pelo sul dos Estados Unidos para manter as massas do sul divididas e a mão de obra do sul a mais barata das terras. Veja, foi uma coisa simples manter as pobres massas brancas trabalhando por salários de fome nos anos que seguiram a Guerra Civil. Ora, se o pobre fazendeiro branco ou o operário da fábrica ficasse insatisfeito com seu baixo salário, o dono da fazenda ou engenho apenas ameaçava demiti-lo e contratar ex-escravos negros e pagar-lhes ainda menos.
Assim, o nível salarial do Sul foi mantido quase que insuportavelmente baixo. Fecha aspas. Como é comum hoje, com xenofobia e preconceito de grupo versus grupo presentes não só nos Estados Unidos, mas por todo o mundo. Manter os pobres lutando entre si para preservar o sistema de poder e os que estão no poder está sempre presente. Ao invés de enxergar as razões para desafiar o sistema de poder em si, buscando mudanças a nível superior para reduzir a destrutiva desigualdade econômica, essa percepção superficial cria medo de estranhos ou estrangeiros. Essa luta interna desvia a atenção das reais questões sistêmicas e estruturais. Isso não é apenas comum hoje em dia no geral. O presidente Donald Trump fez dessa tática parte de sua plataforma, com iniciativas xenófobas e grupo versus grupo, como construir muros, banir os muçulmanos e assim por diante. E eu faço uma parte aqui, eu deixo aberto para semelhanças adotadas pelo recém-ex-presidente brasileiro. Agora, voltando à relação jurídica. Ficou evidente o interesse em controlar a população negra à medida que as condições se distanciavam da escravidão. Na época das leis Jim Crow, no final do século XIX, a segregação servia esse meio, lacrando a sociedade negra em certas áreas, fadada à opressora pobreza e opressão política e econômica consistentes. Essas comunidades eram facilmente e rotineiramente vitimadas por um sistema judicial controlado por brancos que permitia aos negros muito poucos direitos verdadeiramente reconhecidos. Na época em que os ativistas conseguiram forçar o alívio da opressão legal direta, em meados do século XX, removendo todas as barreiras legais no papel, o dano sociológico causado já era substancial. Aqui se tem uma enorme população de minoria atingida pela pobreza, isolada em regiões pobres, com oportunidades econômicas limitadas. Não apenas a bagagem cultural de gerações de opressão branca persistiu, mas a comunidade negra também enfrentou desestabilização interna devido à falta de meios básicos. Na década de 70, houve forte indignação e desordem geral. Percebendo isso, um político paranoico do estabelecimento gravitou em torno de políticas para controlar ainda mais a comunidade negra. O chefe de gabinete do ex-presidente Richard Nixon, H.R. Alderman, observou em seu diário que Nixon tinha opiniões altamente racistas. Ele escreveu que Nixon, abre aspas, enfatizou que se tem que encarar o fato que o problema todos são os pretos. A chave é criar um sistema que reconheça isso, mas que não pareça fazê-lo. Fecha aspas. Nixon é famoso por iniciar a guerra às drogas em 1971, que acabou sendo escalada por Ronald Reagan na década de 80 e depois por Bill Clinton na década de 90. Resultando num aumento enorme e desproporcional de prisões de negros e encarceramento geral de minorias de classes mais baixas. A maioria de pesquisadores sérios hoje é pressionada, é obrigada a ver as origens da guerra às drogas americana como algo além de uma guerra, secretamente enraizada na política que lutava contra a comunidade negra, a classe baixa e a juventude subversiva da contracultura em geral. Isso não quer dizer que a guerra às drogas foi inteiramente deliberada em seus alvos, mas é fácil ver como os formuladores das políticas, os legisladores, podiam encontrar maneiras de justificar tais ações de formas eufemísticas, com o pensamento de controle social e opressão sistêmica claramente em suas mentes. Em suma, o sistema legal se transformou de opressão racial direta para mais indireta, visando resultados da desigualdade socioeconômica histórica e atual, ao invés de qualquer grupo específico.
Entre as leis draconianas de drogas e os efeitos da desestabilização da pobreza e privação na comunidade negra, a aplicação da lei podia facilmente cumprir suas cotas de prisão. O perfil racial não precisa ser política policial quando tudo o que certos policiais enxergam diariamente, eles veem diariamente, são crimes de minoria. Eles foram condicionados pela experiência superficial a associar negros ao comportamento criminoso. Essa associação pode ser em grande parte inconsciente, da mesma forma que a comunidade branca cresceu associando o jovem negro ao crime, devido a décadas de retratos tendenciosos na mídia de notícias. Eu me lembro disso em primeira mão, ainda criança, assistindo telejornais nos anos 90, com a imagem repetida do jovem negro sendo preso, drogado ou atrás das grades. Na verdade, eu concluiria hoje que a entidade mais estigmatizada e vulnerável nos Estados Unidos é o jovem negro, fruto desse processo sistêmico de racismo. E eu faço uma parte aqui, peço que pensem sobre o jovem negro brasileiro. Parte 3. Soluções. Como deve ficar claro, dada a complexidade do que foi discutido, acabar com preconceito de grupo e os vários níveis de racismo sistêmico e violência estrutural que vemos especificamente na sociedade dos Estados Unidos, a qual se espalhou pelo mundo em diversos graus, não vai acontecer da noite para o dia, nem vai acontecer por meios de apelos à moralidade, vergonha social ou chavões ativistas. Na minha experiência, 99% dos que denunciam a existência de racismo e intolerância parecem ter apenas duas ferramentas. A primeira sendo a expressão de protesto público sobre as ocorrências, como brutalidade policial desproporcional contínua contra os negros. A segunda, sendo demandas legais vagas, supondo que algum tipo de ameaça punitiva contra aqueles potenciais futuros perpetradores terá um efeito relevante. Na realidade, como deve ser entendido agora, não se pode resolver um problema sistêmico sem primeiro compreender a natureza das forças sistêmicas, de onde vieram e como são perpetradas. Com essas forças sistêmicas consideradas, surgem duas abordagens principais. Primeira, a história, conforme explicada, precisa ser entendida pela população em geral. Embora tal educação não vá mudar instantaneamente as mentes tendenciosas, especialmente porque muito do preconceito que vemos é reacionário e subconsciente. Porém, entendimento por educação ainda é crítico. As escolas devem ensinar isso em grande detalhe aos alunos em tenra idade, desde a tenra idade, enquanto instituições como a polícia devem ser constantemente lembradas disso. Como Marshall McLuhan afirmou uma vez, não existe absolutamente nenhuma inevitabilidade desde que haja vontade de contemplar o que está acontecendo. E em segundo lugar, e de forma muito mais crítica, pobreza e desigualdade econômica devem acabar. Conforme observado, esse é o motor do medo e dominação que mantém o fanatismo vivo mais do que qualquer outra força. Classismo é a mãe do racismo. Enquanto tivermos uma sociedade degoladora que força as pessoas a competirem entre si para sobreviver, sem igualdade de condições, visto que a sociedade permanece estruturalmente manipulada em favor dos ricos, enquanto os pobres continuam a sofrer, nunca se verá as características racistas da sociedade moderna realmente desaparecerem, nem se verá uma redução viável na brutalidade policial tão cedo. Martin Luther King era bem ciente disso e deixou clara sua posição em seu último livro, Aonde Iremos a Partir Daqui? Caos ou Comunidade? Ele escreveu, abre aspas, percorremos um longo caminho em nossa compreensão da motivação humana e da operação cega de nosso sistema econômico. Agora,
percebemos que os deslocamentos no funcionamento do mercado de nossa economia e prevalência da discriminação empurram as pessoas para a ociosidade e as prendem em desemprego constante ou frequente contra sua vontade. Os pobres são menos frequentemente dispensados de nossa consciência hoje, sendo considerados inferiores e incompetentes. Também sabemos que não importa quão dinamicamente a economia se desenvolva e se expanda, ela não elimina toda a pobreza. Fecha aspas. Sua solução foi direta. Uma vez que o sistema de mercado se desdobrará, como o faz, perpetuando sua principal característica de desigualdade econômica, a abordagem mais simples é instalar uma renda universal mínima garantida para combatê-la. Ele declarou, abre aspas, agora estou convencido de que a abordagem mais simples provará ser a mais eficaz. A solução para a pobreza é aboli-la diretamente por uma medida agora amplamente discutida, a renda garantida. Fecha aspas. Renda mínima garantida universal significa que cada cidadão é pago para viver, sem necessidade de emprego. Qualquer que seja a linha da pobreza, cada pessoa recebe essa renda diretamente, acabando assim com a pobreza. Embora a solução de King não fosse sistêmica, no sentido de buscar mudar os mecanismos reais de criação de pobreza em si, sua compreensão das consequências da pobreza certamente era. UBI, Universal Basic Income, ou RBU, Renda Básica Universal, seria, de fato, um bom passo, mas é só isso que é. Enquanto pobreza e desigualdade socioeconômica são características indiscutíveis do capitalismo, o abuso ambiental também o é, dada a destruição contínua do habitat devido às forças do mercado, uma vez que a economia global inteira depende de crescimento para manter e criar empregos. Renda universal garantida não será suficiente a longo prazo. Há de se ter uma revisão completa de como funciona a economia. Fique tranquilo. Conforme mostrado na figura 5b, tirada do livro The New Human Rights Movement, de Peter Joseph, se o habitat continuar a declinar, racismo, chauvinismo e toda uma série de preconceitos de grupo versus grupo voltarão à medida que as pessoas ficarem mais assustadas. É desnecessário dizer que se há algo que podemos atribuir à nossa natureza como seres humanos, é o interesse em sobreviver. E temos feras dentro de nós o tempo todo, esperando para serem provocadas. O truque é não criar a pré-condição que deixa essas feras soltas, inspirando guerra, insurreição civil e assim por diante. Portanto, é imperativo ir mais a fundo no interesse necessário para mudar os resultados de nossa sociedade. E isso significa mudança estrutural total, removendo pré-condições sociológicas que continuam a gerar desordem social que vemos avançar hoje. Essa mudança deve realizar duas coisas. 1. Acabar com mecanismos que estão criando desigualdades socioeconômicas cáusticas e pobreza. 2. Acabar com os mecanismos que limitam a capacidade da humanidade estar em equilíbrio homeostático, harmônico com o habitat. É frustrante apontar que muitos chamariam tais ideias de utópicas. Bom, utópico ou não, a trajetória é clara. Se não fizermos tais mudanças, as trajetórias negativas atuais, tanto ambiental quanto socialmente, só irão piorar daqui para frente. E isso conclui a leitura da tradução do artigo. Espero que seja informativo. Bom dia. Feliz Ano Novo.